Estamos iniciando o programa Saúde hoje, o qual iremos abordar um tema bastante atual e polêmico. Estou falando de relações homoafetivas. Hoje em dia tem se falado muito sobre questões relativas à homossexualidade e à busca dos direitos reservados a casais que optam pela união civil. As opiniões são controversas e esse é um tema bastante polêmico. Mas afinal, ser homossexual é uma opção ou algo genético? A homossexualidade sempre existiu ou as pessoas têm escolhido ser gay? Muitas pessoas ainda acreditam que quem é homossexual está distante de Deus e que o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é uma verdadeira aberração. Isso seria preconceito? Apesar de um tema controverso, estamos abrindo um espaço para que psicólogo, advogada e até mesmo um pastor homossexual possam esclarecer nossas dúvidas e nos ajudar a entender melhor o que é homossexualidade. Nos aguarde e já já voltaremos. Saúde hoje, 12 anos com você. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimone, a tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimone, doutora Aline Maimone, experiência e atualização na área de glaucoma. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje e o tema em pauta é homoafetividade. Nossa proposta é trazer à comunidade uma melhor compreensão sobre esse assunto. Para tal, nós convidamos vários especialistas na área. Inicialmente, eu gostaria de apresentar o psicólogo Robson Girardello, que ele é formado pela Universidade Federal do Paraná, especialista em psicologia analítica pela PUC Paraná e membro da Associação Maringaense LGBT, palestrante na área de sexualidade humana. Também teremos o prazer de estar aqui conosco a psicóloga Eliane Rosa Maio, que é graduada em psicologia pela UEM. Ela é especializada em psicopedagogia, educação sexual, psicodrama, psicologia escolar e problemas de aprendizagem, ainda a metodologia das séries iniciais. Possui mestrado em psicologia pela Unesp de Assis, doutorado em educação escolar pela Unesp de Araraquara,
e tem pós-doutorado em Educação Escolar da Unesp Araraquara. Atualmente, ela é professora da Universidade Estadual de Maringá e chefe adjunta do Departamento de Teoria e Prática da Educação. Finalmente, o reverendo Célio Camargo dos Santos. Ele lidera a Igreja da Comunidade Metropolitana desde 2004, atuando também como reverendo na ICM de Maringá desde 2010. A ICM, como é reconhecida, é uma igreja ecumênica que respeita a outras formas de fé cristã. Bom, eu quero agradecer a presença de todos, é um tema bastante interessante, bem atual e também polêmico. E esperamos aqui de tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, né? Lembrando também que nós teremos a participação durante o programa de uma advogada. Programa Saúde hoje, 12 anos com você. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. O Workshop Hair, sinônimo de tradição e competência, dispõe de todas as técnicas de beleza seguindo as tendências mundiais da moda, com equipe de mais de 20 profissionais especializadas em corte, maquiagem definitiva, penteados para festa, fazendo você se sentir mais bela e atraente. O casal Rose e Rogério são exemplos de profissionalismo em Maringá. Brindam aos mais de 20 anos de experiência com produções glamourosas, ousadas e inesquecíveis, recebendo você em uma das maiores estruturas de beleza, dispondo de estacionamento monitorado, sala VIP para homens e suítes especiais para noivas. Workshop Hair, presente nos momentos mais importantes de sua vida. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. O amor, o carinho e a proteção de mãe são insuperáveis. E agora, ela tem um grande aliado, o programa Mãe Maringaense. Um compromisso da Prefeitura de Maringá com a saúde das gestantes e dos bebês e que garante a eles o direito a exames e consultas do pré-natal até a criança completar 2 anos. Prefeitura de Maringá, construindo uma cidade cada vez melhor. Há mais de meio século, a Óticas Leonel se tornou referência pela alta qualidade nos produtos e serviços oferecidos, sempre trabalhando com as melhores grifes em óculos de sol e armações, modernas lentes oftálmicas e aparelhagem sofisticada. Atualizada no que há de mais moderno das grifes internacionais, contamos com profissionais altamente capacitados para melhor atendê-lo. Óticas Leonel, tradição e qualidade desde 1954. Avenida Cidade de Leiria, 601, em Maringá. Fone 3029-8929. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje e o tema em pauta é homoafetividade. Bom, inicialmente com o psicólogo Robson Girardello. Robson, você poderia definir para nós o que é homossexualidade e se existe diferença entre homossexualismo e homoafetividade? Olha, a questão da homossexualidade, para a gente definir, apesar de a gente não gostar muito de definir, né, Eliane? Seria uma pessoa que tem atração por alguém do mesmo sexo.
Então, em vez de um homem gostar de um outro homem, seria um homem... Correção, em vez de um homem gostar de uma mulher, ele vai se apaixonar por um outro homem. A questão dos termos homossexualismo e homoafetividade, homossexualismo era um termo muito utilizado no diagnóstico de transtornos mentais. Então, a comunidade LGBT não gosta desse termo porque ele tem uma característica que lembra essa época em que se tratava a homossexualidade como doença. O termo homoafetividade é um termo utilizado mais atualmente para mostrar que a questão não é só sexualidade, é uma questão afetiva e amorosa. Não é só uma questão de fazer sexo com alguém. São pessoas que se apaixonam, que têm relacionamentos muitas vezes mais duradouros de décadas. Então é entender que esses termos, tanto homossexualidade quanto homoafetividade, podem ser utilizados normalmente. Aí depende muito do que você está querendo demonstrar naquele momento, a gente prefere atualmente utilizar homoafetividade. É um tema bem atual, né? Bastante. Bastante atual. No caso, Robson, geralmente o homossexual ele nasce, né, ou se torna homossexual? Né? Isso é uma escolha e qual é o correto? Olha, a questão de nascer ou não nascer é muito questionável, né? A ciência tem um monte de perguntas sobre isso e a gente não tem nenhuma prova de que é genético, como não tem nenhuma prova que não tem, mas como também não tem nenhuma prova de que a heterossexualidade é genética ou não é. O que se acredita hoje, pelas pesquisas científicas, é que a homossexualidade, como a heterossexualidade, como vários outros meios, né, esses entremeios da sexualidade, da bissexualidade e da transexualidade, são naturais. Aí a questão não é nasceu assim ou se tornou assim, mas independente de uma coisa ou de outra, ela é natural e não é um processo que você tem como controlar. Então essa ideia de que você pode criar uma criança para ser homossexual ou heterossexual não existe, ela não faz sentido. O processo se dá de uma maneira natural que vai ou para uma via ou para outra. E exatamente por isso a gente não fala em opção, porque não é uma escolha. Né? A gente até costuma dizer que raramente você consegue imaginar que alguém escolheria uma orientação sexual, uma forma de viver que o resto da sociedade recusa, que sofre um monte de preconceitos. Então, muitas vezes no consultório mesmo a gente escuta isso, de que se a pessoa pudesse escolher, ela não seria. Então não é uma opção, por isso a gente não usa o termo opção. Atualmente é muito usado o termo orientação, porque define um pouco mais essa ideia de que em algum momento a sua sexualidade apareceu e você entendeu. Normalmente é mais comum na época da puberdade, talvez ele possa falar um pouco mais sobre isso depois, mas em vários momentos da vida você pode descobrir a sua sexualidade, né? E isso tanto para a heterossexualidade, quanto para a homossexualidade, quanto para a bissexualidade. Existe um termo que as pessoas usam às vezes que é condição. Também não é um termo que a gente utiliza muito, porque condição dá uma impressão de que, né, se ela pudesse, ela alteraria isso. Tem um caráter um pouco pejorativo, mas alguns autores ainda utilizam esse termo. Robson, existem diversos tipos de relacionamentos, né? Por exemplo, nós falamos sobre o homossexual, mas existe também o bissexual, o transexual. Você podia definir para nós? Como a gente falou no começo, a homossexualidade seria, né, homossexual é uma pessoa que tem atração física e amorosa, afetiva por alguém do mesmo sexo. A bissexualidade seria uma pessoa que pode, em momentos da vida, gostar tanto de homens quanto de mulheres. A questão de transexualidade entra numa questão que não é o desejo, mas a identificação. Né? Nasceu com o corpo de homem, mas sempre se sentiu como uma menina, como uma mulher. Ou nasceu com o corpo de uma mulher, mas se sente como um homem. E aí, assim, são vários pequenos detalhes que, para a gente explicar para o público de casa em pouco tempo, é muito mais difícil. A questão é a gente entender que todas essas coisas são normais, mas que muitas vezes precisam de um acompanhamento de quem entende para poder compreender melhor, né? Que é inclusive o objetivo quando a gente fala sobre isso. E que a gente pensa muito nessas definições e nos quadradinhos, e nem sempre isso é tão certinho, né? A questão da sexualidade, às vezes, no decorrer da vida, ela é um pouco mais fluida do que essa marcação que a gente tem no nosso pensamento. Bom, eu gostaria que você nos explicasse, na área de psicologia, que é a área que você atua, né? O que você entende por relação homoafetiva? Eu gostei tanto quando você iniciou o programa, dizendo que o dia de hoje é para a gente falar de homoafetividade. Né? Eu falei, puxa, que bom, né? De não só homossexualidade. Acho que o Robson explica muito bem. O ismo é sufixo de doença. Dade é jeito de ser. Tudo que terminar em dade é jeito de ser. Então, jeito de ser homo, que é a pessoa que gosta do mesmo gênero ou sexo. Né? E aí eu gosto dessa palavra, que gosta. É isso que é o bonito, a afetividade é que gosta.
Eu brinco que eu cunhei uma frase pessoal que é: adoro gente que gosta de gente. Sabe, Nelson, há 28 anos eu sou formada. E a primeira minha experiência como profissional em psicologia, dentro de uma escola, foi um menininho de 8 anos que estava sendo estuprado pelo avô materno. E eu nunca imaginaria, há tanto tempo, que pudesse ter uma cena dessa, nunca chegou a meu conhecimento. E eu denunciei, né, porque como cidadã e como profissional. E eu prometi naquele dia de que eu ia lutar contra dores físicas e psíquicas na área de sexualidade. Então, isso me preocupa. Abuso, violência, estupro, que tem milhares acontecendo agora. Agora, alegria, felicidade e afeto, eu não preciso nem lutar por isso. Eu fiquei imaginando se o tema fosse heteroafetividade. Não precisa discutir isso, porque as pessoas acham que é tão normal, né, que ser hétero. Não, é normal gostar de gente, eu nem sei o que é normal. Nós não definimos normalidade. Mas para mim deveria ser vindo para o mundo pessoas saudáveis, física e psiquicamente, gostando de gente. Então eu luto por gente que gosta de gente. Para mim a afetividade não impede com quem está se relacionando, não implica, né, se é um homem com homem, homem com mulher. Eu até faço uma brincadeira um pouco causa impacto, mas é o que eu pretendo como profissional. Quando a gente pensa em gay e lésbica, geralmente quem é hétero, bem homofóbico, lesbofóbico, né? Fica quem é que comanda, quem é passivo, quem é ativo, quem come quem. Eu falo, gente, é o que menos importa. Na relação entre as pessoas, a gente não pensa muito dos héteros, porque, né, já é tão algo convencional. É o que menos importa. Os dois se entendem, se gostam, se dão bem, se respeitam como seres humanos. Né? Um acolhe, brigam, trocam ideias, como quaisquer relacionamentos que têm dificuldades. Então eu luto por pessoas que se gostam e que não merecem sofrimento. Eliane, no caso, a homossexualidade, né, com relação aos problemas de relações na família, isso. Né, ela tem origem nesse, ou não? Sim, excelente pergunta sua. A gente ouve uma frase chavão: eu preferia que meu filho fosse viciado, drogado. Já ouvi síndrome de Down, ladrão do que gay. Ainda é uma frase, né, chavão, ainda mais para o homem, que é muito mais pesado numa sociedade machista do que numa sociedade para a mulher. Já ouvi muito essas frases dentro de consultório, na rua, em palestras. E aí eu digo, puxa vida, eu preferiria uma pessoa do bem. Né? Que bom, seu filho é do bem. Uma vez eu ouvi numa palestra, a pessoa me permite contar, não vou localizá-la, claro, de uma pessoa que me criticou muito enquanto eu defendendo, não sei se eu preciso defender, mas falando da homoafetividade, e ele me mandou um e-mail posterior, um senhor já, que ele tinha me odiado, que a minha fala não era coerente, perdão, que não está na Bíblia, pois o Célio fala bem disso. Ele acabou comigo assim, mas muitas linhas. Lá embaixo, PS, meu filho é gay, expulsei ele de casa. Na hora da palestra eu percebi que tinha uma dor profunda, mas eu não posso interromper 500 pessoas e falar, o senhor conta do seu problema para mim? Eu aguardei, respeitei. E aí eu respondi para ele no e-mail, me conta do seu filho como é que ele é? A resposta veio. Uma pessoa, concurso público, lutou por isso, faz mestrado, super bem relacionado, uma pessoa... Fiquei tão encantada com o ser humano que ele me apresentou, que respondi, parabenize você e a mãe, porque é uma pessoa do bem, que é o que o mundo precisa. Foram muitos e-mails, com a esposa dele eu conversava. O ano passado, em agosto, ele me mandou, acho que foi o último e-mail até, uma foto. Ele, o filho no meio e a mãe, em agosto, Dia dos Pais. E ele escreveu, olha o que a senhora fez com a gente. Eu não fiz nada, né? Eu só trouxe uma mensagem de que estava dentro dele. Então as famílias sofrem sim, porque tem um mundo que diz que não deveria ser, mas a compreensão e o carinho dos pais pode trazer alegria. Sério, é um prazer tê-lo aqui também, Célio Camargo, ele é reverendo, né? É um prazer tê-lo aqui conosco, né? No nosso programa. E eu gostaria de saber, no caso de relacionar a Bíblia com relação ao homossexualismo, ela é considerada uma abominação, no caso, ou como o senhor, enquanto pastor cristão, interpreta isso? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui também. Nelson, a Bíblia em si, ela traz conceitos
e a forma de traduzi-la é que é o problema. Pela Bíblia se traduzia formas que apoiavam o escravagismo, se apoiavam o machismo, onde as mulheres sofriam, e também a tradução dela apoia a homofobia de uma certa forma, porque eles usam a Bíblia interpretando de uma forma que acaba perseguindo as pessoas que são homossexuais ou que sejam da comunidade LGBT. Como pastor e como homossexual, eu passei por isso dentro das igrejas, né? Eu fui expulso de igrejas, porque quando chegava a ideia, eu sou um cristão, mas eu sou homossexual, não tinha como associar isso. Tinha que ser destruída essa ideia de ser homossexual. Você tem que ser liberto, você tem que ser curado. Então, assim, na minha adolescência, quando eu tinha 17 anos, eu até tentei um suicídio porque a igreja não me aceitava. E a minha vida era viver essa vida cristã, né? E, entanto, hoje na ICM nós respeitamos as pessoas que vivem a vida cristã de outras formas de religião, e até mesmo aqueles que não têm uma religião, que têm, né, na sua forma de viver como cristão ou não. E dentro da homossexualidade, nós vemos que existem pessoas cristãs também, pessoas que querem vivenciar a sua vida cristã, sua fé. E quando elas vão nas suas igrejas ou estão nos seus púlpitos, elas escutam muito que a homossexualidade é abominação. E a tradução, para nós, como ICM, como Igreja da Comunidade Metropolitana, entendemos que a tradução está errada. Não há condenação, porque para nós, diante de Deus, todo amor é sagrado. É interessante ressaltar isso, porque se a gente fazer um levantamento assim, das igrejas de uma maneira geral, né, católica, uma série de igrejas protestantes, no caso, né, as igrejas abrâmicas, judaicas, geralmente elas são contra, né, esse tipo de relacionamento, né? E houve muita cópia. Exato. Né? As igrejas acabam copiando essa ideia, né, e vão vivenciando. O que falta muito é instrução, estudo, as pessoas realmente compreenderem o sentido do que está escrito ali. E nós pregamos isso daí. No entanto, que temos uma casa aqui em Maringá, que não é muito conhecida, onde acolhe-se homossexuais e lésbicas que são expulsos de casa. Sério, só me diga o telefone do contato, no caso. 3031 6755. Aqueles que estiverem interessados em entrar em contato com o pastor Célio, né, estarão bem-vindos. Agora nós teremos a participação da oftalmologista a doutora Aline Maimone, né, no bloco Dicas de Oftalmologia, que estará respondendo perguntas dos nossos amigos telespectadores. Aline, o uso de soro fisiológico e água boricada, gostaria que você nos referisse para nós como é que se faz. Bom, a água boricada ela não é recomendada, porque ela pode causar irritação nos olhos. Então, quando se tem uma conjuntivite ou alguma irritação, dá preferência para o soro fisiológico. Mas o soro fisiológico, ele precisa de um cuidado especial, porque nem sempre ele tem conservante e depois de aberto ele pode se contaminar facilmente. Então, você pode, em vez do soro fisiológico, também usar uma água filtrada ou uma água fervida. E agora, para pingar diretamente nos olhos, nenhum deles é recomendado. Aí é melhor usar um colírio lubrificante. Obrigado, Aline, pela participação. Lembramos que nós vamos continuar o nosso papo, né, falando sobre homoafetividade no próximo bloco. Saúde hoje, 12 anos com você. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular.
praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada, realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras. Desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380, fone 3226-8770. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje com o tema homoafetividade. Eliane, como no Brasil, assim, nas suas diversas instâncias, reagem essas manifestações homossexuais, Eliane? Excelente pergunta, Nelson. Eu não gostaria de fazer parte dessa categoria que eu vou te dizer, dessa análise, mas o Brasil é o país que mais mata gays no mundo. Tem os estudos, né, do Luiz Motti, ele traz isso pra gente com crueldade. E eu fico muito tristonha por ser brasileira nessa hora, de tanto que eu gosto do meu país, mas para que um índice desse? Matar pessoas que gostam de pessoas. Aí eu escuto assim, ai, mas tá bom, é gay, mas não precisa ser tão exagerado. Aí eu respondo, tá bom, é hétero e precisa laçar a mulher na rua, como a gente vê em muitos lugares, bater. A violência entre mulheres é muito grande para as mulheres. E fala, então, isso pode? Isso é uma condição legal? Não, então, para quê? Deixa a pessoa ser como ela quer se mostrar. Então, infelizmente, isso acontece muito pela homofobia. E a gente também categoriza homofobia para gays, lesbofobia para lésbicas, bifobia, bissexuais e transfobia para pessoas trans, drag queens, transexuais, né? Que é uma pena essa fobia. E toda fobia, Nelson, não é o fato. Eu deposito lá alguma coisa que não está bem em mim. Medo da barata, por exemplo. Não é a barata. É o que eu inconscientemente deposito lá. Então, o termo homofobia significa isso, fobia. Então, para que esse tipo de expressão? A pessoa poderia refletir, o que ainda não é muito comum, e dizer, pera, vamos deixar as pessoas serem felizes. Bom, vou conversar com o Célia agora. Por que a maioria das igrejas reage com dificuldade para lidar com a homossexualidade? A maioria das igrejas, elas encontram essa grande dificuldade de lidar com a homossexualidade e até mesmo com a homoafetividade embasados nos textos bíblicos por causa do erro de traduções. Esquecem de olhar para o ser humano como pessoa, como indivíduo que tem sentimentos, que quer viver, que quer lutar, e categorizam essas pessoas como doentes, né? Como que há uma necessidade de uma cura. E nesse processo de cura, onde que acaba realmente deixando a pessoa doente, né? Eu posso dizer isso por mim mesmo. Eu tive problemas, tive depressão, tive síndrome do pânico, até chegar à tentativa como eu disse anteriormente, no bloco anterior, a tentativa do suicídio, porque eu não tinha mais condições, eu não tinha mais vontade de viver, porque o mundo não me aceitava. Isso há muito tempo atrás. Hoje estou com 37 anos, há 20 anos atrás. Né? E muitas coisas mudaram hoje. Hoje temos igrejas ditas inclusivas, que aceitam a comunidade LGBT, que estão desconstruindo essas ideias bíblicas que colocaram de preconceito, de homofobia, para trazer esperança para gays, lésbicas, bissexuais, trans, travestis. Quer dizer,
todas essas pessoas hoje podem encontrar um espaço, um lugar onde elas possam desconstruir as ideias que colocaram de que são doentes, que são perturbadas e que são então amadas por Deus, que são amadas por pessoas também. E para mim, que vivo uma relação homoafetiva, sou casado, tenho meu companheiro, nós vivemos esse sentimento, esse amor. E também a homossexualidade, a parte da sexualidade também faz parte do afeto. O ser humano, se ele vive a sua sexualidade, ele não está fugindo do afeto, não sei, né? Ele está vivendo sentimentos e nos seus sentimentos a área sexual também é afeto, é amor entre eles. Só que antigamente só se olhava para o homossexual como perturbação sexual. Só se imaginava, quer dizer, genitalizar um pecado no ser humano como sexo é pecado. E por que essa relação assim homoafetiva incomoda tanto na sociedade? Creio que pela, vamos dizer, a heteronormatividade, né? Tudo tem que ser aquele padrão certinho, né? Criou-se a ideia do azul para o menino, o rosa para a menina, então tem que ser marido, mulher, família, esse termo família, né? E podemos ser família. O casal homoafetivo, ele pode constituir família, pode ser família também. Não tem nada de monstruoso nessa ideia. Mas as igrejas olham para o casal homoafetivo, para a ideia da homoafetividade como algo que destrói o sentido de moral, daquilo que provém da moralidade. Para nós entendemos como igreja inclusiva que Deus não cria lei moral, Deus criou lei da vida, e a vida faz parte do ser humano. Paulo, você teria algum comentário a respeito do que o Célio disse a respeito de igrejas, no caso? Essa questão das igrejas e das religiões aparece inclusive no nosso consultório normalmente, né? A Eliane falou em várias situações. É interessante a gente pensar que a gente fala muito da questão religiosa cristã, né? Mas se a gente for olhar todas as religiões que a gente tem no Brasil, e não são poucas, muitas não têm esse preconceito com a comunidade LGBT. A maior parte das religiões de afrodescendentes, né, como Candomblé, Umbanda, algumas religiões espíritas de outros formatos, não enxergam a homossexualidade como uma doença ou como um problema, né? E aí é interessante a gente pensar que justamente uma religião que prega o amor não aceita o amor, né? E a própria questão de tradução, que é questionável de alguns textos bíblicos, mas mesmo que você leve ao pé da letra, que é o que eles fazem, assim, onde diz que a homossexualidade é aberração, diz que comer camarão também é aberração. Diz que não se pode encostar numa mulher quando ela está menstruada, que ela não pode preparar o alimento porque isso também torna tudo impuro. Então essa questão de levar textos escritos há 2000 anos, literalmente, é muito complicado. A gente precisa estudar as religiões e não vivenciá-las escolhendo as formas que a gente quer, né? E aí a gente tem inclusive que respeitar as outras religiões e não só as religiões cristãs. Todas as religiões merecem respeito, como todas as formas de vida. Se a religião prega o amor, entender que essa amorosidade existe, independente de se existe um parágrafozinho que está naquele formato, naquele livro, porque outras coisas do mesmo livro a gente já não utiliza mais, a nossa sociedade evolui, né? No caso, Robson, nós estamos falando sobre esse problema da agressão que os homossexuais geralmente sofrem na nossa sociedade, né? Já visto as estatísticas, né, criminais aí envolvendo... Então, o bullying, no caso, e a homofobia, quais são as consequências psicológicas desse tipo de agressão? A gente comentou sobre isso no programa de bullying, justamente, né? Exato. E todo esse preconceito que vem da família, dessa questão machista de uma sociedade heteronormativa e machista, onde a mulher é considerada inferior, talvez esse seja o nosso maior problema que envolva todo o restante, ela traz para dentro da escola esse medo que o outro seja ou o medo que eu seja, e a gente joga isso em cima do outro. Então, junto com várias outras questões de bullying, a questão com a homossexualidade envolve também a relação do bullying, principalmente porque é isso, qual é o primeiro xingamento que vai para o menino? Que ele parece uma menininha ou que ele é um viadinho. Então a gente precisa trabalhar isso dentro da escola. Muito bem, agora nós teremos a participação da psicóloga Michele Maimone no Bloco Saúde Mental, né? Estará respondendo perguntas dos nossos amigos telespectadores. Michele, a criança adotada por um casal do mesmo sexo, consequentemente será um adulto homossexual? Olá, Dr. Nelson, é um prazer estar aqui novamente no Bloco Saúde Mental do programa Saúde Hoje, respondendo às dúvidas dos telespectadores. Bem, eu escuto muito isso na clínica e também no meu meio de amigos, essa dúvida. Será que uma criança adotada por um casal homossexual necessariamente vai se tornar homossexual?
Bem, primeira coisa, isso é um tabu. O que a gente vê é que a maior parte dos homossexuais, eles vêm de lares onde os casais são heterossexuais. Quase todos os indivíduos homossexuais tiveram pais que eram heterossexuais, que não eram gays, e mesmo assim são gays. Então a situação é muito mais complexa e mais profunda. Ou seja, um casal homossexual não necessariamente vai ter um filho que vai se tornar homossexual. A dúvida que eu tenho visto está sendo colocada bastante na mídia, isso tem sido falado muito, é: será que um casal homoparental ou homoafetivo, como se diz, de duas pessoas do mesmo sexo, duas mulheres ou dois homens, será que podem criar uma criança, adotar uma criança e essa criança se desenvolver de maneira saudável? Sim, essa criança pode se desenvolver de maneira saudável na sua plenitude, porque a criança precisa do quê? Do ambiente familiar equilibrado, de um casal que se respeite e se dê bem, de uma família que tenha rotina, disciplina, que essa criança seja cuidada, que ela tenha limites também. Então a criança precisa ter um ambiente amoroso, equilibrado e saudável. Isso independe se os pais são homoafetivos ou não. Ou seja, então na minha opinião, enquanto terapeuta de criança e terapeuta de família, eu acredito que um casal homossexual pode sim adotar ou até gerar uma criança e essa criança pode se desenvolver na sua plenitude e ser uma criança saudável. A gente tem que tomar cuidado sim com o nosso preconceito de achar que por um casal ser homossexual, os filhos serão problemáticos. Isso não é verdade. Obrigado, Michele, pela participação. Eu gostaria de agradecer a psicóloga Eliana Maio, que está aqui conosco. Infelizmente, o nosso tempo é curto, não dá para explorar toda a sua sapiência sobre o assunto. Mas obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. E excelente a resposta da Michele. Obrigado. Fiquei encantada, parabéns. Obrigado. Nós estaremos voltando com esse tema importante que é homoafetividade. Nos aguarde, já voltaremos. Há mais de meio século, a Óticas Leonel se tornou referência pela alta qualidade nos produtos e serviços oferecidos, sempre trabalhando com as melhores grifes em óculos de sol e armações, modernas lentes oftálmicas e aparelhagem sofisticada. Atualizada no que há de mais moderno das grifes internacionais, contamos com profissionais altamente capacitados para melhor atendê-lo. Óticas Leonel, tradição e qualidade desde 1954. Avenida Cidade de Leiria, 601, em Maringá. Fone 3029-8929. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Turchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. O amor, o carinho e a proteção de mãe são insuperáveis. E agora, ela tem um grande aliado, o programa Mãe Maringaense. Um compromisso da Prefeitura de Maringá com a saúde das gestantes e dos bebês e que garante a eles o direito a exames e consultas do pré-natal até a criança completar 2 anos.
Prefeitura de Maringá, construindo uma cidade cada vez melhor. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje, continuando com o tema homoafetividade. Temos o maior prazer de receber aqui a advogada Valéria Silva Galdino, que é uma ilustre advogada, uma das mais conceituadas no nosso meio, aqui em Maringá Jurídicos. Né? É um prazer ter aqui conosco. É um prazer estar nesse programa. Eu só gostaria de lembrar, né, que a doutora Valéria, né, ela é formada em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, ela é mestre e doutora pela PUC de São Paulo, é professora de graduação e mestrado, é pós-doutoranda pela Universidade de Lisboa e, como eu disse anteriormente, ela atua como advogada aqui em Maringá. É interessante ressaltar essa importância, né, da parte jurídica, né, nesse problema, nesse contexto da homoafetividade, né? E, inicialmente, eu gostaria, Valéria, que você me definisse no caso do agressor. Ele pode ser responsabilizado judicialmente? Sim, há uma luta para que seja criada uma lei específica em relação à homofobia, mas hoje nós temos dispositivos penais que podem ser aplicados no caso de homofobia, por motivo torpe. Então, quando uma pessoa pratica um crime e é contra um homossexual, por ele ser homossexual, seria motivo torpe. Então, nós temos tipos penais apropriado para qualquer pessoa, na verdade, mas que pode ser utilizado no caso de homofobia, que seria então por motivo torpe. Ele praticou aquele crime, uma lesão corporal, por motivo torpe, porque a outra pessoa era então um homossexual. Bom, há pouco tempo foi aprovado, inclusive, o casamento, né, de pessoas do mesmo sexo nos cartórios, né? Inclusive nos cartórios e títulos de registro de documentos também, né? Essa união pode ser considerada legal? Não, aconteceu o seguinte, o Supremo, ele equiparou a união afetiva a uma entidade familiar, por sua vez, a união estável. Só que muitos cartórios não quiseram fazer a conversão dessa união afetiva em casamento, e daí gerou uma polêmica. Então, alguns estados, os tribunais de alguns estados, eles estabeleceram algumas instruções normativas permitindo, então, essa conversão e permitindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o casamento civil. Então, essa instrução normativa do Tribunal do Paraná, ela é recente. Então, hoje uma pessoa, desde que ela comprove a união homoafetiva, ela pode fazer essa conversão dessa união homoafetiva em casamento, tá? Ou ela pode simplesmente ir ao cartório e se habilitar no processo de casamento. Que é um processo de habilitação que a gente chama na prática. E ela pode se casar, ela pode escolher o regime de bens, ela pode, dependendo do regime que ela escolher, se for separação total de bens, participação final de aquestos ou comunhão universal, ela vai ter que fazer um pacto antinupcial, ou seja, como se fosse um casal hétero. E também, se ela não quiser se habilitar num processo, ela pode simplesmente converter aquela união homoafetiva em um casamento. E daí o regime que prevaleceu antes, se não havia contrato, era o da comunhão parcial de bens, que é o regime legal. Ela vai transportar esse regime para o casamento, ou ela pode escolher um outro regime após o casamento. E todos os direitos são assegurados. Quais são os direitos? Partilha de bens, por exemplo, se a pessoa, uma eventual dissolução, que isso pode acontecer, né? Ela vai separar o patrimônio conforme o regime, se era um contrato de união estável em que havia um outro regime que não o legal, vai seguir esse outro regime. Se não tinha contrato nenhum, é comunhão parcial de bens, que é o regime legal. Vai dividir o patrimônio conquistado durante o relacionamento, pode ser dependente na previdência, se houver morte, vai pagar alimentos para o outro companheiro se o outro precisar de alimentos para sobrevivência, vai ser herdeiro em termos sucessórios, né? Vai receber o patrimônio como se fosse um herdeiro, levando o que se aplica aos héteros, vai se aplicar também
ao casal homoafetivo, em igualdade de condições. Então, hoje, quais seriam os direitos de um casal homoafetivo? Eles têm direção da sociedade conjugal em igualdade de condições, os bens serão partilhados no término do relacionamento por divórcio ou morte, dependendo do regime. Se for o regime legal, que é o que todo mundo escolhe para se casar, ou quando vive união estável e não tem um contrato, vai separar os bens que foram adquiridos na constância do relacionamento, sem ser por doação e sucessão, que esses bens estariam fora. Vai pagar pensionamento se houver necessidade daquele que é dependente, pode incluir o outro no plano de saúde. E as obrigações em relação aos filhos o dever de assistência moral, material, intelectual. E eu acrescento sempre, quando eu escrevo sobre paternidade responsável, que é o dever de assistência em relação à orientação sexual dos filhos, que os pais não se preocupam muito com isso. Aliás, eles acham que pagar um pensionamento, ou mesmo enquanto casados, prover assistência material basta para uma criança, quando o exercício da paternidade responsável está atrelado ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é você prover esse afeto, é o dever de cuidado, assistência moral, assistência intelectual e assistência em relação à orientação sexual. Bom, eu acho que o Brasil está seguindo os passos do Uruguai e da Argentina, pelo menos são precursores aqui na América do Sul, né? Eu não sei se mais algum outro país na América do Sul está envolvido, né, na legalização também dessas relações, né? Mas, no caso, por que é importante legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Na verdade, não é só para pessoas do mesmo sexo. Quando você se casa, você não tem que provar que o relacionamento existia. Porque tanto faz o casal ser hétero ou homo, ele vai ter que provar que esse relacionamento existia para ter direitos. Se você está casado, a própria lei já te confere esses direitos. Não que a união estável não confira, porque lá dos 1723 a 1725 do Código Civil, confere sim, mas você tem que fazer prova. Enquanto que no casamento, não, todos os direitos já estão assegurados. Então eu acho que as pessoas que têm um relacionamento e querem legalizar, eu acho importante isso, porque elas vão ter os seus direitos resguardados e vai depender de prova. Você vai discutir sobre esses direitos, mas não vai ter que provar que você tinha uma união. É importante isso, né? Esse tipo de conduta, né? E também é a conquista dos direitos, né? As pessoas, claro, elas não têm só obrigações perante o Estado, elas também têm direitos. E vai estar legalizado e, inclusive, proteger o próprio parceiro, né? Porque funciona assim na prática, no passado. Muitas vezes a família não queria nem saber daquele filho que era homossexual, mas quando ele morria e deixava patrimônio, todo mundo vinha atrás do patrimônio. E o companheiro, ele era prejudicado. Porque até ele provar que tinha um relacionamento, até ele conseguir alguns direitos, demorava-se anos, né? Então é algo muito complicado, porque isolava o filho pela orientação sexual e depois, quando tinha patrimônio, então vamos dividir, né? No caso, Robson, existe alguma diferença assim, entre tratamento de pessoas homossexuais e heterossexuais? A gente pode dizer que, em termos gerais, para o tratamento psicológico, quando alguém vem para o consultório com algumas questões, várias questões são comuns e normais, independente da orientação sexual. De depressão, ansiedade, problemas conjugais, a gente pode fazer todos esses tipos de tratamento comuns. O que acontece muitas vezes, por conta das agressões, né, que começaram na escola com bullying, que continuam às vezes até ou expulsão de casa, violência, é o que a gente chama de homofobia internalizada, que a gente tem que trabalhar com essas pessoas. De tanto a sociedade dizer que o seu modo de vida, o seu jeito de amar está errado, você internaliza isso e cria dentro de si uma culpa muito grande. Então, isso talvez é o que hoje seja diferente. Quando uma pessoa chega com essa questão, com a sua sexualidade, isso tem que ser desfeito, essa homofobia tem que ser desfeita dentro da própria pessoa. Que não é todo homossexual que passa por isso. Quanto mais a sociedade aceitar, quanto mais a família aceita essa pessoa, como ela é e entende a sua sexualidade, menor a gente vai ter esse tipo de problema. E mais parecido vai ser as relações do consultório com os pacientes, independente da sua sexualidade. Sério, como é que a Igreja Metropolitana pode ajudar os jovens que sofrem de preconceito dentro de casa? Certo, doutor Nelson, sempre nós indicamos que as pessoas primeiramente estejam com a mente aberta, o coração aberto, para não aceitar a princípio aquilo que ela acredita como ideia, mas que ela possa buscar conhecimentos na área e entender e compreender a questão da homoafetividade, da homossexualidade.
Nós temos na igreja um site, que é www.icmmaringá.com. E temos um link que é estudo sobre homossexualidade, a Bíblia, estudo de gêneros, que são vários estudos ali que podem ajudar a pessoa a compreender, entender e desconstruir essas ideias que foram copiadas durante tanto tempo em questão à homofobia, ao preconceito, à discriminação. Então esse site pode ajudar muitas pessoas a procurarem ali. E temos uma casa de apoio que se chama Amor Gratuito, Casa de Missão Amor Gratuito, que faz parte de um projeto da igreja, onde acolhemos pessoas que às vezes têm dificuldades, filhos e filhas de pais, né, que não os aceitam como homossexuais, e ali nós acolhemos e os ajudamos a voltar à sociedade. E também aceitamos que os pais possam ir lá, sentar, conversar conosco e compreender um pouco melhor a questão da homoafetividade. Bom, eu quero agradecer a participação de todos, foi muito útil, né? Eu gostaria também, nós estamos terminando o nosso programa, agradecemos a gentileza, a tua atenção, esperemos contar com a tua audiência para um próximo programa. Fique agora com a nossa agenda cultural da semana. Música